Você, que por alguma loucura da sua cabeça, decidiu que ia ser legal fazer mangá, virar mangaka aqui no Brasil. Mangaka no Brasil. Enfim, eu, por alguma loucura da minha cabeça, também decidi fazer isso. E eu percebi uma dificuldade muito grande em achar informações sobre como fazer realmente mangá. Que o pessoal não divulga essas informações direito. Começaram a divulgar e falar disso na internet há pouco tempo, tá ligado? Então, como eu sou muito psicopata quando o assunto é estudar coisas de narrativa, coisas de historinha e tal, eu estudei muita coisa de mangá. E eu queria compartilhar ela com vocês, porque eu perdi bastante tempo estudando coisas que não necessariamente importavam tanto. E agora vocês vão entender exatamente o que eu estou querendo dizer, porque eu vou ensinar vocês o maior poder de um mangaka. Mas tá, antes disso eu preciso explicar por que o mangá é bom. Não, não é pelo motivo que vocês estão pensando. O mangá é diferente do quadrinho aqui norte-americano, ou o quadrinho aqui no Brasil, por um simples fator. O quadrinho é mais focado no roteiro e na arte. Por exemplo, você pega os quadrinhos da Marvel, o foco deles é muito na arte, ser uma arte bonita e ter uma história interessante sendo contada por essa arte bonita. Claro, isso não significa necessariamente que é ruim, mas o mangá ele foca em outra coisa, que eu acho mais essencial. O mangá, ele foca em você ver, sei lá, um capítulo, uma página dele, achar interessante e começar a ler e não para mais, mano. Você vai, começa a ler um capítulo, daqui a pouco você já tá no 10º e passou 3 dias você já leu 300 capítulos. Aí passou mais um dia você já terminou o mangá de 500 capítulos, mano. É assustador. Isso é muito causado por dois fatores muito importantes. Primeiro é o interesse ou curiosidade, e o segundo é a emoção. O interesse porque o mangá é arquitetamente feito para que o leitor, logo na primeira página, seja guiado pela próxima página, depois pela próxima página, depois pela próxima página, pela próxima página, pela próxima página. E quando chegar no final, ele seja guiado pelo próximo capítulo. Ele vai ficar, não, eu preciso saber o que acontece no próximo capítulo. Isso que faz o mangá propriamente ser bom. Essa vontade insaciável da pessoa querer continuar lendo. Isso é muito por conta do formato que eles publicam lá. Porque é muito competitivo. Você publica um capítulo em uma revista com vários outros mangakas, até de mais peso que você, né, mais famoso que você. E você tem que, de alguma forma, chamar a atenção do leitor para ele ler sua obra, se interessar e querer ler a próxima. Senão você é cortado da revista. Não é aquilo de, daqui a 10 capítulos a minha história fica boa. Não, se sua história for ruim no primeiro capítulo, não vão te cortar. E não precisa nem ser ruim. Se não for interessante, se o leitor não se interessar em ler, logo na primeira página, cortado. Dane, cortado. Mas não é só o interesse que mantém a atenção do leitor presa. É a emoção também, é a emotividade que tem no mangá. Que o mangá é até um pouco exagerado demais. Porque, tipo, se alguém tá ficando triste, ela não vai ficar só um pouquinho triste, vai ficar, nossa, arrasada. Você vai ver, todo o quadro vai estar estilizado para que você sinta essa tristeza na sua alma. Tipo, no quadrinho é como se a gente. No quadrinho aqui ocidental é como se a gente estivesse vendo uma coisa acontecendo. Mas lá no Japão não. Lá no mangá é como se você estivesse lá dentro, tá ligado? Sentindo na sua alma as coisas acontecendo. Isso que faz os leitores ficarem cativados com a história e quiserem continuar lendo. Que eles vão estar sofrendo uma experiência, entendeu? Tanto no combate você se sente dentro do combate, tanto no romance você se sente dentro daquele romance. Isso que prende muitos leitores também, que faz a imersão, que é um poder muito interessante que o mangá faz. Você sentir que está dentro do mangá e se perder lendo e fluindo pelas páginas. Então, basicamente a principal diferença do mangaka, do mangá, né, pro quadrinista, o quadrinho daqui do ocidente, é essa, que ele foca na experiência da leitura e não tanto na história. A história não precisa nem ser muito mirabolante, ou a arte não precisa nem ser muito incrível, mas a experiência vai ser uma experiência interessante. Tá, mas agora parando para pensar, então o que causa essa experiência? O que os mangakas fazem para ter essa experiência? Agora que entra o que eu falei do maior poder do mangaka. Não é a arte e nem é o roteiro. E o que é então? É o name. É o name. E o que raios é o name? É o storyboard do mangá. Que claro, isso foi
Tipo, não é exatamente um storyboard, apesar de ser muito inspirado em storyboard, porque o storyboard do cinema é muito diferente do storyboard de quadrinho. E o Osamu Tezuka, quem, entre aspas, fundou o mangá, como a gente conhece hoje, ele se inspirou muito na Disney e principalmente nos storyboards de cinema para produzir os seus mangás. Então, ele sempre fazia esses names antes, que era basicamente você desenhar a página de lápis mesmo, bem rabiscado, para você entender a posição dos quadros, dos balões, dos personagens, como vai funcionar o fluxo de leitura e vários outros fatores. Você entender isso da página 1 até a página 20, da página 1 até a página 300. E depois, só depois você começar a fazer a arte final. O Tezuka, ele fazia isso para produzir mangás muito rápido, porque ele propriamente não finalizava os seus mangás. Ele deixava para os assistentes finalizarem, ele fazia os name e deixava os assistentes finalizarem. Por isso que ele conseguiu publicar tanta coisa, basicamente isso, e testar muitas coisas. E no Japão, essa questão do anime também é uma questão produtiva, aumenta a produtividade. Porque imagina só, você tem 7 dias para fazer 20 páginas, finalizar 20 páginas, pensar no roteiro e finalizar 20 páginas. Mano, se você escrever um roteiro de texto corrido, que nem é comum aqui no Ocidente, e o editor, que é quem avalia, né, se o seu texto é bom ou não, dá dicas, etc., não concordar, achar ruim, você vai ter que refazer todo aquele texto. E se mesmo assim ele ainda, tipo, mesmo se ele aceite, e você colocar na prática no quadrinho, e ele falar, não, não tá bom assim, você tem que fazer de um jeito tal, tal. Mano, você já perdeu muito tempo. Então precisa ser rápido, por isso que o name é isso. Você mostra praticamente uma versão quase final pro editor. O editor vê esse name, que é praticamente o rascunho de tudo que você vai fazer, aprova e você faz a arte final e pronto. É muito mais produtivo, economiza muito mais tempo. Mas claro, o name não é só importante por questões de produção. É importante também porque é onde você vai definir toda a experiência do leitor. Como assim? Tipo, o que faz o quadrinho ser bom é porque ele é arquitetadamente feito para gerar interesse e emoção. E é no name que você vai decidir como você vai manter o leitor interessado e como você vai gerar emoção nele. Então, tipo, você vai pensar, essa página vai aparecer o personagem, então eu vou colocar um quadro grande para o personagem aparecer. Ou então, essa página aqui tá rolando uma luta, eu vou colocar aqui o soco do personagem indo na direção do sentido de leitura para dar a impressão que é um soco muito rápido e deixar o soco mais grande aqui numa perspectiva tal para que pareça que é um soco muito forte, tá ligado? É nesse momento que você vai definir tudo da sua obra. Tanto a intensidade que ela vai ter, tanto a emoção que ela vai trazer, tanto como ela vai manter o leitor entretido. E esse que é o maior poder do mangaka. Não é você saber fazer um roteiro envolvente e não é você fazer uma arte envolvente. É você, na hora que for executar a sua história, fazer de uma forma que o leitor fique preso nela, fique engajado nela. Você precisa transmitir o que está na sua cabeça de forma clara e eficiente para o leitor. Por isso que o name é tão importante, porque se você for fazer isso direto à arte final, só tendo o roteiro na cabeça, você não vai ficar tão atento a esses detalhes, porque você não vai querer errar tanto, porque se você errar uma coisa e no final não ter que corrigir, você vai ter que refazer toda a página, entende? Por isso que o name é tão importante, que você pode rabiscar numa folha A4 mesmo, ou metade de uma folha A4, ou metade da metade de uma folha A4, que nem eu faço, e depois ir corrigindo, tá ligado? Corrigindo, até ficar do jeito que você acha que é mais interessante pro leitor fluir pelas páginas. E eu vou enfatizar, mais uma vez, e continuar enfatizando, a importância do raio da experiência de leitura. O pessoal não leva tão a sério isso aqui no Ocidente, mas é realmente muito importante. Porque pensa, aqui no Brasil não é tão competitivo no sentido japonês, que é uma revista. Mas imagina só, se você for publicar alguma coisa no Webtoon ou no Flipthrough, alguma coisa assim, mano, você tem que chamar a atenção logo de cara. Você tá competindo com Sense Life, tá competindo com T-Hunt, você tá competindo com Pirates, tá competindo com uma galera muito pesada. Imagina só, o que é o seu mangá perto de Lampião, tá ligado? Não. Então, Rei de Lata, essas coisas. Então você tem que competir com essa galera. E você, obviamente, não tem um nível de arte tão bom assim pra competir com os quadrinhos coloridos de Rei de Lata. Ou uma narrativa tão maluca pra competir com Sense Life. Mas você pode fazer uma experiência boa pro leitor. Uma que ele vai ver a primeira página e achar interessante já querer ler o resto e se emocionar com essa história. Ela não precisa ser a melhor história, mas ela precisa ser uma história que interesse o leitor. Pode ser a melhor história para uma ou duas pessoas ou para uma boa galera, mas precisa interessar o leitor e fazer ele ler. Isso que é importante. Mas eu falei aqui muito tempo de, não,
name é isso, name é aquilo, o mangá é bom por causa disso e tal. Mas eu não quero só falar, tipo, isso daqui é importante e agora você que se vire pra fazer. Eu estudei muita coisa pra começar a fazer meus mangás. O que não é o certo, pra falar a verdade. Porque quanto mais rápido você começar a produzir, mais você vai ter oportunidade, mais você vai evoluir no desenho e no quadrinho, etc. Mas, no caso, vou utilizar todos esses conhecimentos que eu aprendi lendo um monte de livro e vendo um monte de vídeo. Tipo, eu vi vídeo do canal do Izua, inclusive as lives gravadas do Ikeda Ken, do Marcos Beck, do Raoni Marques. Eu li os dois Como Fazer Mangá, o Mangaka do Akira Toriyama, do Yusuke Murata, o Guia da Shonen Jump, os livros do Scott McCloud. Mano, muita coisa. Eu anotei muita coisa e eu percebi, entre aspas, como fazer um guia para fazer um name interessante. E eu vou dividir esse, entre aspas, guia com vocês. Claro que o vídeo já tem mais de 10 minutos, então eu não vou alongar muito e não vou ser muito profundo nessa espécie de método que eu fiz. Mas eu vou explicar por cima, assim, e futuramente eu vou fazer mais vídeos explicando cada passo desse guia de name. Claro que apesar do nome ser guia de name, é mais umas dicas de como fazer name e como você pode manter o leitor com aquelas coisas que eu falei, manter o leitor interessado e manter o leitor emotivo. O trabalho é muito mais seu de como aplicar isso. Não é tipo, você vai ter que fazer isso e aquilo. Não. É mais tipo, se você tiver essas características, vai ser um name interessante. Então tá bom. Eu dividi o guia do name em 7 passos. Só que o 7º passo tem mais passos dentro dele. Então é mais complicado. Então eu vou começar pelo primeiro passo, que é o roteiro cena a cena. Você não vai fazer um roteiro enorme. Você vai fazer que nem o Akira Toriyama e o Raoni Marques falam no livro do mangaka do Akira Toriyama e no livro do Como Fazer Mangá do Raoni Marques. Você vai escrever um resumo da cena em 1 ou 2 linhas e depois colocar a quantidade de páginas que ela vai gastar. Na dúvida, coloca mais páginas para o que é mais importante. E é muito bom que você já defina a quantidade de páginas antes de fazer as cenas. Porque senão, mano, você não vai ter noção do que colocar e do que não colocar. Então defina a quantidade de páginas, defina todas as cenas que você vai querer ter na sua história. Se você tiver alguma dúvida, coloca uma cena entre uma e outra, tipo, tem uma cena de uma luta muito louca e tem uma cena que o protagonista está cagando. Entre as duas, o que acontece? O personagem sai do banheiro e encontra, sei lá, um cachorro apanhando na rua para um delinquente. Aí na outra cena ele tá batendo no delinquente, entendeu? É importante você ter todas as cenas e a quantidade de páginas de cada uma, porque é aí que você vai definir como você vai montar o name. Senão você vai montar na intuição e pode não sair tão bom assim. Você tem que ter essa visão mais geral primeiro. Beleza, agora que você tem o roteiro cena a cena, você vai precisar definir a primeira e a última página, que são as mais importantes do mangá. A primeira, porque ela vai ter que chamar a atenção logo de cara. Não tem opção do leitor não ter a atenção chamada na primeira página. Tem que ter a atenção chamada necessariamente, porque raramente o leitor vai continuar lendo além da primeira página. Se a primeira página chamar a atenção, as outras não precisam nem ser tão interessantes assim, porque ele já vai se interessar em ler um pouco mais da história. Mas se a primeira não chamar a atenção, vai diminuir muito o número de leitores que você vai ter. Então ela não precisa nem mostrar o personagem, mostrar a história, explicar o seu mundo, não. Ela precisa chamar a atenção do leitor. Você pode colocar só um quadro enorme com um desenho muito louco e uma frase de efeito. Pode. Ou fazer alguma coisa muito bizarra, tá ligado? É importante que chame a atenção e mostre que tipo de obra o leitor vai ler. Chame a atenção pro tipo de obra que a sua obra é. Tipo, você pega a primeira página de Dororedoro. Mano, é uma lagartixa gigante comendo a cabeça de alguém, mano. Você já sabe que vai ser uma história bizarra, vai ser uma história meio sombria. Mas você fica muito interessado pra ver, mano, que merda é essa? O que vai acontecer? Então é importante você chamar a atenção logo na primeira página. E a última página é importante porque você vai terminar a sua história, o seu capítulo, num momento de importância. Um momento que não quebre o fluxo do leitor, finalize aquele fluxo do leitor, mas que dê aquele gostinho de quero mais, que quer continuar mais lendo, que quer ler o próximo capítulo. Você não vai terminar quando o personagem tá, sei lá, no meio de uma trocação de golpe genérica. Você vai terminar quando ele acerta um golpe definitivo no oponente. Você vai terminar quando o oponente revela que ele tem uma arma secreta. Você vai terminar em um momento de destaque, entendeu? Um momento que não vai dar aquela sensação de que a história está sendo cortada, não vai interromper a vibe do leitor, mas que também vai dar a sensação de que, beleza, eu preciso continuar lendo, entendeu?
Se você tiver uma primeira página e uma última página boa, você pode se virar nos 30 e fazer, mano, o que você quiser, tá ligado? Porque o leitor que é conquistado logo no primeiro capítulo, logo no one shot, ele vai ser um leitor que vai querer continuar lendo, entendeu? Porque ele já se interessou na primeira página e já se interessou na última. Ele já foi preso, entre aspas, pelo efeito do mangá. Mas tá. Então a gente tem agora outras duas questões, que é o terceiro e o quarto passo. Que o terceiro passo é o objetivo da página e o quarto página é o destaque da página. Quando você for propriamente rascunhar o name agora, você precisa pensar no objetivo da página. Porque rascunhar simplesmente no aleatório, achando, isso daqui é legal, não vai dar certo. Você precisa pensar no porquê aquela página está na história e qual vai ser o objetivo dela na cena. Se a sua cena for de uma página só, é mais fácil você pensar, porque a minha cena é do protagonista aparecendo. Então, obviamente, você vai enfatizar o personagem aparecendo, colocar um quadro grande para ele aparecendo. Se ele é um personagem desazeitado, você vai colocar ele caindo, tropeçando. Enfim, você já sabe o que fazer mais ou menos. Mas se for uma coisa muito vaga, você não sabe o que fazer. E aí entra o quarto passo também, que é o destaque da página. Toda página de mangá, sem exceção, tem alguma coisa de maior destaque. Precisa ser o que é mais importante na página. Precisa ter alguma coisa mais importante e o resto precisa ser o complemento dessa coisa importante. Por exemplo, se o objetivo da sua página é mostrar que um golpe fatal que o oponente deu no adversário, você tem que enfatizar aquele golpe fatal, tem que dar importância para ele e o resto tem que dar apoio. Tipo, você faz um quadro enorme pro ataque acertando o inimigo, faz um quadro pro inimigo saindo voando e faz um quadro de todo mundo reagindo àquilo, tipo, caramba. Viu como o momento já está muito mais engrandecido do que se você colocasse, tipo, sei lá, 6 quadros, cada um, tipo, um golpe, aí o outro oponente cai, aí o outro oponente levanta, outro bate, entendeu? Se você tem um elemento de destaque e os outros complementando esse elemento, a página fica muito mais poderosa, porque ela fica muito mais expressiva. Porque, pensa, se você tem um momento de maior destaque, ele vai ser mais forte para o leitor do que se você tiver vários momentos que estiverem lutando na página por atenção. O leitor vai saber no que ele vai focar e no que ele vai ter que sentir. E por isso que é muito importante. Mas ok. Então, a gente tem, depois que você tem mais ou menos as páginas montadas, você tem que pensar no quinta etapa, que é o primeiro e o último quadro da página. É isso. Calma, agora presta bastante atenção. Porque o primeiro e último quadro da página é o que vai fazer aquele efeito do leitor fluir pela página. Porque o primeiro quadro ele tem que servir como uma ponte para o leitor ler o resto da página. E o último quadro tem que criar suspense para ele ler a próxima página. Isso tem que ser ainda mais forte se for uma virada de página, né? Porque quando você abre o mangá tem 2 páginas e você, quando chega no final da segunda página, tem que virar. E essa virada tem que ter a importância, porque senão o leitor não vai virar. Mesmo que não tiver uma coisa muito importante na primeira página e na segunda página, se no último quadro dessa segunda página tiver alguma coisa que não incentive o leitor a ler a próxima, ele vai largar. Então você precisa sempre estar incentivando para o leitor ler a próxima página, ler a próxima página, ler a próxima página. E é com o último quadro que você faz isso. Porque o primeiro já leva o leitor, vai levando o leitor entre aspas para o final, e o último já vai jogando ele para a próxima página. Isso é importante. A relação do último quadro de uma página e o primeiro da outra é imprescindível, é muito importante. Não precisa ter necessariamente a ver, mas o último quadro tem que gerar suspense e o primeiro quadro da última página tem que entregar alguma coisa ou contextualizar alguma coisa. Então, tipo, se no último quadro da página 1 foi um personagem, um pé de um personagem entrando na cena, na página 2 o personagem tem que estar aparecendo, entendeu? Ou tipo, se o último quadro da página 1 foi o personagem tendo uma revelação inesperada, na página 2, para gerar mais impacto ainda, você pode colocar um cenário e uma mudança de cena. Entende? Uma contextualização do que está acontecendo. O que mudou a cena, etc. Ou uma passagem de tempo para o que ele fez com aquela informação. Entendeu? É muito importante você ter essa noção para o leitor conseguir fluir pelas páginas de forma interessante. Porque se ele não tiver motivo para ler aquela página e não tiver motivo para ler a próxima página, ele não vai ler. É simples assim, não vai ler. Então tá, você fez, já tem o roteiro das cenas pronto, você já tem o objetivo de cada página feito, você já rascunhou a página pensando no quadro mais importante dela, na cena mais importante, na parte mais importante. Você já tomou cuidado com o primeiro e o último quadro para que o leitor fique fluindo pela leitura. Beleza, agora é só passar a arte final, né?
Claro que não. Tem um sexto passo, que são os elementos de fluxo na página. O que faz o leitor fluir pela página também é o próprio design da página, o próprio layout, ou seja, a posição dos quadros, a posição dos balões, dos personagens e os elementos visuais. Então você tem que pensar no sentido de leitura, uma forma que o leitor vai ler os balões de forma clara e passar entre eles de uma forma fluida, que não fique desconfortável. E não só entre os balões, entre os personagens também. Se você colocar um personagem numa ponta e um balão de fala dele na outra ponta, vai ser muito desagradável de ler. Então deixa os balões sempre perto do personagem que está falando e sempre deixa fácil de entender quem está falando e o que está falando, etc. Se o personagem não estiver na cena, coloca um chibi dele, sei lá, alguma coisa, para ficar claro quem está falando. E como os personagens também são um elemento que o leitor vai olhar, ele tem que fluir do texto para o personagem, dos personagens para o texto, da arte para o texto, de uma forma fluida, de uma forma interessante. Então, é sempre bom também, se possível, adicionar elementos que claramente vão deixar o leitor fluindo, seja na forma, seja no design dos personagens. Pensa em Dragon Ball. Por que você acha que Dragon Ball no mangá e no anime também tem aqueles rastros de ki? Quando o personagem vai voando, deixa um rastro. Ou quando ele joga um poderzinho, deixa um rastro. Porque o leitor vai fluir pelaquela forma no próximo quadro. Por exemplo, um personagem que tem uma cauda e ele tá e você está lendo, ele está apontando a cauda para o próximo quadro. O seu olho vai fluir pela cauda dele, pelo formato da cauda dele, e ir para o próximo quadro. É isso que faz a leitura ser mais fluida, mais gostosa de ler. Porque você não vai estar fluindo só pelos textos, pelos personagens. A própria forma do mangá vai fazer uma leitura fluida, entende? E é isso que você tem que prestar atenção. Não é toda a página que precisa ter um personagem com alguma coisa, algum formato que vai fazer você ir para a próxima página, ou coisa assim. Não precisa ser tão exagerado assim, mas sempre tenta deixar algum elemento, alguma coisa que deixe a leitura mais fluida. Seja a posição dos balões, seja tudo mais, porque fica mais gostoso de ler. E principalmente pensa na fluidez de leitura de uma página para outra. Quando a gente fala das spreads, né, que as páginas, quando você abre tem duas páginas, essas são as spreads. Você tem que também pensar no fluxo de leitura da página da esquerda para a página da direita, que é muito importante também para o leitor continuar seguindo, porque se for muito desconfortável ir de uma página para outra, ele provavelmente vai largar ou vai se sentir cansado, enfim. Tá, agora que eu já falei pra caramba, mais de 20 minutos de vídeo, você deve estar achando que pronto, acabou o guia do name, agora com essas dicas, nossa, eu vou conseguir fazer um name muito bom pro meu mangá e fazer uma experiência muito boa. Claro que não. É muito mais difícil que isso, e ainda tem o sétimo passo, que é a parte mais difícil desse tudo, que são as características que fazem um mangá bom, os, entre aspas, princípios do name. Todo bom name, não só bom name, né? Bom mangá, ou boa cena, boa página, bom quadro, tem essas características. Não precisa ser necessariamente todas, mas elas precisam estar minimamente plausíveis, ou se uma estiver ruim, a outra compensar. Alguma coisa tem que compensar se alguma dessas estiver ruim. Que são clareza, ou seja, o leitor entender fácil o que está acontecendo na página, e para onde ele tem que ir, o que a história está acontecendo, etc. A intensidade, ou seja, se uma página está expressando uma emoção, tem que expressar de forma muito intensa. O ritmo, ou seja, tem que estar muito interessante de ler, o ritmo das páginas tem que estar envolvente. Composição. A composição dos quadros da página, os elementos dela no geral tem que ser bons. Progressão. O leitor tem que estar sentindo que cada página está contribuindo para a história, sem encheção de linguiça. Então ele tem que estar entendendo que cada página está acrescentando novas coisas e que está levando a história para frente. Cada capítulo leva a história para frente. Diversão. Obviamente tem que ser uma experiência divertida para o leitor. E a variedade, que é as coisas, tanto no design dos personagens, design das páginas, design dos cenários, design dos quadros, design da... Tudo tem que ter uma certa variedade. Você não pode ficar monótono. Tanto o design do personagem não pode estar monótono, tem que ter variação de tamanho, de coisa, etc. O design das páginas não pode ficar monótono, os quadros não podem ser todos do mesmo tamanho, ou todas as páginas parecerem muito iguais. Tem que ter variedade. Até na história mesmo, não pode continuar muito tempo num lugar só, ou muito tempo numa coisa só. Se continuar, tem que ter algum senso de variedade, gente. Enfim, acho que é isso. Eu vou deixar um resumo de cada passo na descrição do vídeo, para você, entre aspas, se guiar, kkk. E espero que eu tenha ajudado você que está meio perdido, porque eu pesquisei bastante coisa sobre questão de arte e de roteiro quando eu fui começar a querer fazer mangá, essas coisas. E eu não percebi, eu demorei para perceber que o que importa de verdade é a experiência de leitura.
Que você não precisa ter uma arte muito louca, ou não precisa ter um, um roteiro muito louco para ter uma história boa. Entende? Ou porque pro mangá é mais importante a experiência. E a experiência é uma coisa que qualquer um consegue treinar e fazer, mesmo que não seja muito bom em arte ou muito bom em roteiro. Só precisa pensar no que quer transmitir e transmitir isso muito bem. Então, bom, é isso. Se você achou interessante o vídeo, dá o like, né? Se inscreve no canal, dá um comentário aí para ajudar o engajamento do YouTube. Pode me seguir no meu Instagram ou ver minhas obras no link aí na descrição. E é isso. Putz, faltou falar do Shotenketsu, né? Ele também é bem importante, mano. Ah, mas isso eu falo no próximo vídeo. Falou aí, falou.